Conexão Mota. Vivemos em um mundo complexo e em constante mudança. No Conexão Mota, eu recebo convidados especiais para falar de temas que afetam sua vida e seu futuro, sempre em linguagem clara e buscando a verdade. Hoje, nosso assunto é economia e as perspectivas do Brasil e do mundo a partir do segundo semestre desse ano. E quem vai nos ajudar a entender este cenário nacional e internacional é o economista e ex-presidente do Banco dos BRICS, Marcos Trujillo. Marcos, é um prazer receber você aqui. E para começar a nossa conversa, eu pergunto, como você avalia esse período inicial do mandato de Donald Trump? É uma alegria estar com você, Roberto. Bom, você sabe que no início do ano, né, eu cunhei o termo Trumpulência, né, que é uma ideia de turbulência, de opulência, mas também de incoerência, marcando esses primeiros movimentos da administração Trump 2.0. Trumpulência porque o presidente Trump decidiu retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, escantear a Organização Mundial do Comércio, tornar inoperante o órgão de solução de controvérsias da OMC, arrumou contenciosos com os seus dois vizinhos e sócios no antigo NAFTA, né, atual Acordo Estados Unidos-México e Canadá, estabeleceu uma série de restrições no comércio com a União Europeia. E em relação à segunda maior economia do mundo, a China, jogou um véu, depois um lençol, depois um cobertor, depois um verdadeiro edredom de tarifas, né, chegando até 145%, embora em momentos recentes parece que há um distensionamento das relações entre os Estados Unidos e a China. Então, você tem esse elemento de turbulência. Agora, também tem um elemento de opulência, né, que eu acho que é bastante visível, né? Hoje, das 3 maiores empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos, cada uma delas, do ponto de vista do valor individual de mercado, tem um valor superior àquele negociado todos os dias na maior bolsa da Europa, que é a bolsa de Frankfurt, né? O estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, né, do ponto de vista do PIB per capita, hoje tem um PIB maior que o PIB da Itália, ou da França, ou do Reino Unido, ou mesmo do Japão, que era o grande bicho-papão do suposto questionamento do que seria a hegemonia americana no século XXI. Nos anos 80 só se falava de Japão, como você sabe bem. Agora, tem também um elemento de incoerência, né? Porque, veja, eu não sei, Roberto, se você chegou a ver, ou mesmo os nossos amigos, né, que participam desse programa, mas umas 3 ou 4 semanas depois do dia 20 de janeiro, da posse do presidente Trump, o Bernard Arnault, que é o homem mais rico da Europa, a maior fortuna da Europa, ele fez um discurso na revista Le Nouvel Observateur dizendo que estava fascinado com o processo de melhoria do ambiente de negócios nos Estados Unidos. Um ataque frontal à burocracia, um ataque frontal ao desperdício, seja no governo, mas também nas empresas, né? Uma tentativa de desregulamentação de uma série de setores, inclusive das chamadas criptomoedas, né? E o que é mais interessante e que guarda semelhança com aquilo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80, com o presidente Ronald Reagan, um corte importante de impostos, diminuindo, portanto, a carga tributária como percentual do PIB nos Estados Unidos, né? Eu lembro do Bernard Arnault falando que os atuais níveis de 21% sobre empresas cairiam até 15% ao longo dos 3 anos e meio da presidência Trump. E eu acho que se isso acontecer, os americanos e os Estados Unidos, tudo mais permanecendo constante, se tornariam um imã absolutamente potente de atração de investimentos estrangeiros para a economia dos Estados Unidos. Agora, a política comercial do presidente Trump está machucando as empresas americanas e está criando oportunidades para alguns dos competidores dos Estados Unidos. Porque, veja, se você é uma empresa, digamos, de material esportivo, né, que nos anos 80 e nos anos 90, uma empresa americana, vamos lembrar aqui, Roberto, nenhum país do mundo tem tantas empresas multinacionais espraiadas por diferentes jurisdições político-econômicas quanto os Estados Unidos.
né? Vamos supor que você seja uma empresa de material esportivo e que você fez um investimento importante em parques fabris na China nos anos 80 e nos anos 90. E você percebeu que de uns 10, 12 anos para cá, num período que é razoavelmente contemporâneo à chegada do Xi Jinping ao poder, os salários na China crescem de uma maneira mais vertiginosa do que a economia chinesa. Então, se você é um setor em que a remuneração da força de trabalho ainda é um item muito importante para o cálculo da competitividade final do produto, se você está produzindo na China esse tipo de bem, você está perdendo competitividade internacional. Então você joga a sua produção para a Índia, você monta um outro centro fabril na Tailândia ou no Vietnã, você monta um centro de distribuição na Turquia e no Marrocos, você monta uma planta de acabamento no México, né? Se de repente, por conta da atual política comercial, você tem que remontar todas essas cadeias de suprimento, todas essas cadeias de produção territorialmente nos Estados Unidos, você acaba fazendo com que essa empresa tenha que registrar nos seus livros contábeis não apenas um processo artificialmente acelerado de depreciação dos investimentos que fez, como também vai exigir da empresa um novo esforço de caixa, né, que vai descapitalizar a empresa, vai machucar, se a empresa é lucrativa, dividendos a pagar. Se é uma empresa negociada em bolsa, vai machucar o seu desempenho nas bolsas de valores, e é isso que a gente tem visto, seja do ponto de vista do reflexo, né, da valorização das empresas nos mercados de capitais, e obviamente com reflexos importantes também sobre a erosão do valor internacional da moeda norte-americana, que é o dólar. Então eu acho que tem uma incoerência entre, por um lado, né, um eixo, né, que está girando as rodas, que é o da desburocratização, da desregulamentação, do corte de impostos. Agora, por outro lado, você tem a política comercial que vem freando, pelo menos nesse primeiro momento, o desempenho da economia dos Estados Unidos. Essa questão do déficit comercial, né, ela tem vários aspectos. Geralmente, não se acha... Um déficit comercial não é necessariamente uma coisa ruim, né, porque você exporta o que os outros países não conseguem produzir e você importa o que você não consegue produzir. Cada um faz o que tem de melhor e o déficit comercial reflete essa troca. O problema, o que algumas pessoas dizem que é o problema, é que o déficit, na verdade, não só o déficit comercial, mas o da balança de pagamentos, o balanço de pagamentos dos Estados Unidos, ele alimenta uma dívida que é muito alta, tá? 36 trilhões de dólares, se eu não me engano. E o problema é que essa dívida é em dólar e o dólar é a moeda de reserva mundial. Então, algumas pessoas criticam essa obsessão com do Trump com a balança comercial, dizendo que isso é coisa, lembra o mercantilismo, né? Isso é uma coisa atrasada que afronta o ideário liberal de livre comércio. Mas, por outro lado, o que você faz com uma dívida que não para de crescer e o que acontece se a dívida americana ficar impagável? Então, como é que você julga isso? Não, você tem razão, Roberto, de que hoje a dívida total dos Estados Unidos é o equivalente a 120% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Os americanos começaram 2025 com um PIB nominal de 30 trilhões de dólares, hoje devem 36 trilhões de dólares. Há países desenvolvidos também, como o Japão, que tem um percentual ainda maior. Na Europa também, né? Na Europa, mas a maior desproporção entre tamanho relativo do PIB e tamanho relativo da dívida total é o Japão, né? Que é um Japão que, enfim, é um país que está estagnado do ponto de vista econômico durante bastante tempo, mas que é um país que está estagnado num patamar de renda bastante alto, tem uma população que está envelhecendo bastante, enfim, ninguém considera um risco para a economia mundial. Agora, os Estados Unidos poupam muito pouco como percentual do seu PIB, investem muito como percentual do PIB, inclusive em áreas que são absolutamente fundamentais para a inovação tecnológica, como é o caso de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Agora, devem muito. Agora, a razão pela qual eles devem muito é o perfil comercial dos Estados Unidos? Me parece que não. Veja, os Estados Unidos acumulam déficits na balança comercial desde a segunda metade dos anos 70, né? Quer dizer, foi durante a presidência Carter, né, que começam déficits comerciais nos Estados Unidos e, portanto, nós temos aí décadas e décadas, né, de perfil americano no mundo
que não foi machucado. Quer dizer, os Estados Unidos continuam tão fortes quanto jamais estiveram. Eu acho que existem até argumentos para dizer que os Estados Unidos encontram-se, ao contrário do que dizem alguns críticos, não em declínio, mas num período de grande exuberância, né? Vamos lembrar que, olha só a comparação, Roberto. Quando o Lehman derrete, Lehman Brothers, né, a tradicional casa de investimentos de Wall Street, em 2008, se você fizesse uma comparação entre a renda per capita nos Estados Unidos e a renda per capita dos países da zona do euro, os Estados Unidos estavam mais ou menos 15% acima da média da renda per capita na zona do euro. Hoje é o dobro. Houve um descolamento. Mas né? Isso é tanto mérito dos Estados Unidos quanto culpa dos países europeus. Veja, o Robert Kagan, né, que é um grande analista político interno e externo dos Estados Unidos, ele publicou anos atrás um livro chamado Do Paraíso e do Poder, né, mostrando as diferenças de visão de mundo entre europeus e os americanos. Então eles diziam o seguinte, que os americanos, como durante bastante tempo, né, essencialmente desde o final da Segunda Guerra Mundial, não tiveram que destinar uma parcela importante dos seus orçamentos nacionais para questões de defesa, né, eles acabaram, do ponto de vista político, se concentrando em temas como sustentabilidade, direitos humanos, protocolos comuns, regras compartilhadas, né? Aí você tem toda essa dinâmica de criação, no primeiro momento, né, do mercado comum europeu, depois das comunidades europeias, depois da União Europeia, depois de uma corte comum, depois de uma moeda comum, de um banco central comum, de um parlamento comum. De uma casta burocrática. Que... Exatamente. Então você vai, por exemplo, você sabe, eu fui um dos negociadores do acordo Mercosul-União Europeia. Você está lá com os europeus, eles estão todos preocupados com coisas que não parecem necessariamente ser o crescimento econômico, né? Há alguns anos atrás, você teve a obra de um economista francês, né, o Thomas Piketty. É engraçado, né, que ela ganhou muita reverberação no mundo inteiro, mas todo muito mundo falou, Brasil. mas ninguém leu, né? Tijolo. Eu li as mais de 900 páginas do Thomas Piketty e eu li com lupa e procurei, por exemplo, nesse livro, né, que muitos consideraram uma pedra de toque, se aparecia a palavra empreendedorismo, se aparecia a palavra inovação, se aparecia a expressão destruição criativa, né, que me parece um pré-requisito para o desenvolvimento tecnológico e econômico numa economia intensiva em tecnologia, como é o caso daquela que a gente vê. Não encontrei. Então, é basicamente um longo estudo sobre as tendências de distribuição de renda num capitalismo que tende ao patrimonialismo, né? Então, houve, de fato, um descolamento dos Estados Unidos em relação aos europeus. Aliás, é curioso, Roberto, se você pegar a trajetória comparativa entre a economia dos Estados Unidos e a economia da China de 2001 até o advento da Covid, né, portanto 2019, 2020, você vai perceber que até esse período a curva ascendente dos Estados Unidos é visível, só que a curva ascendente da China é mais íngreme, ela é mais vertiginosa. Você está olhando aquilo ali, você fala, ó, do ponto de vista do PIB nominal, daqui a pouquinho, lá para 2026, 2027, nós vamos ver um eclipse, nós vamos ver uma ultrapassagem. Ora, nos últimos 4 ou 5 anos, essa boca de jacaré voltou a abrir. Quer dizer, os Estados Unidos voltaram a desempenhar melhor. Aliás, Roberto, esses dias eu estava olhando dados estatísticos. Quando termina o segundo governo Lula, de 2010 para 2011, de acordo com as ferramentas do Banco Mundial que medem PIB nominal com PIB nominal, 2010, 2011, a economia dos Estados Unidos, naquela ocasião, era 6 vezes maior do que a economia do Brasil. Hoje, Roberto, para você ter uma ideia, digamos assim, do legado do que significaram as administrações lulopetistas, a economia dos Estados Unidos é 12 vezes maior do que a economia do Brasil. E não é só comparação com o Brasil, com outros países também. Quer dizer, você vê, o presidente Trump tem, na minha opinião, uma política comercial protecionista e equivocada, né? Mesmo porque os Estados Unidos, nós estávamos falando agora há pouco, tem um PIB nominal de 30 trilhões de dólares e ele só importa 12% do seu produto interno bruto, o que dá 3,6 trilhões. O que no agregado, 3,6 trilhões, faz dos Estados Unidos o maior importador do mundo. Os Estados Unidos importam uma França por ano, né?
Então, vejam, eles estão num momento, apesar de todas as críticas, e claro, eles têm uma série de problemas, em que a economia continua, sabe, exuberante, forte, embora essa combinação de política comercial com industrial, que leva a muita incerteza, deve machucar o crescimento dos Estados Unidos esse ano, e por isso tem tanta gente achando que os americanos estão, em 2025, 2026, flertando com um período recessivo. Mas deixa eu voltar à questão da dívida, porque qual é a estratégia para lidar com uma dívida dessa? Você lembrou que o Japão tem uma dívida muito maior, mas o Japão não é a polícia do mundo, né? O ien não é a moeda de reserva do mundo. Se eu não me engano, o Japão tem $1 trilhão em dívida americana, né? Eu acho que tem um pouco mais que isso, Quer dizer, num determinado momento, se você estivesse olhando uma foto de alguns anos atrás, o principal devedor soberano, o principal credor soberano dos Estados Unidos era a China, depois o Japão, depois o Reino Unido. Nos últimos 15 anos, a China vendeu muito, né, do que ela tinha na mão de títulos norte-americanos. Hoje ela deve ser a terceira ou quarta, deve estar com alguma coisa como 650, 700 bilhões de dólares das suas reservas denominadas em papéis do Tesouro Americano. O segundo credor é o Reino Unido e o primeiro é o Japão. Deve ter algum valor, suponho, entre 1,3 e 1,4 trilhão de reservas com os americanos. Então, agora você veja, essa é uma dívida junto a credores soberanos menos importante, né? O que eu acho que é muito complicado é você ter um serviço da dívida muito alto, né? Porque como você teve uma expansão monetária, uma expansão fiscal muito grande, resultante da Covid-19, né, das políticas de combate à Covid-19, o passivo de vários países subiu, entre eles o dos Estados Unidos. Se essas taxas de juros continuam muito elevadas, você tem um serviço muito grande. O que mostra, o nosso conhecido Neil Ferguson tem enfatizado isso muito em tempos recentes, que hoje os Estados Unidos, dado o tamanho do passivo total, despendem mais ao ano com o serviço da dívida do que com gastos de defesa. E, por acaso, os Estados Unidos são o país que tem o maior orçamento militar de todos os 193 países do mundo e que, no seu total, equivale à soma das 4 ou 5 posições que seguem na lista dos países que mais investem em defesa. Então, eu acho que isso aconteceu no ano passado, né? Foi o primeiro ano que os Estados Unidos gastou mais. Sim. A diferença é pequenininha, mas já começou a gastar mais com juros da dívida do que com defesa. Mas a pergunta que eu te faço é para tentar entender, Marcos, os Estados Unidos têm uma dívida. Essa dívida é fruto de várias coisas, mas principalmente da incapacidade do governo, do Estado americano, de financiar o que ele gasta com os impostos que ele coleta. Isso. Então, ele vai montar o orçamento dele, quando ele vê o que ele vai recolher de impostos, ele não tem dinheiro. Aí ele emite papéis da dívida que são comprados por várias pessoas e entidades, inclusive por governos fora. Isso, no curto prazo, não é um problema. O governo sempre pode girar, emitir mais papéis, né? Quando o papel vence, ele emite mais para comprar outro. Mas é um mecanismo que, quando a gente olha a curva da dívida americana, é uma curva que não tem... Né? E quem fala muito sobre isso é o Elon Musk. Inclusive fala de uma forma muito simplificada, muito... Sim. É porque é engraçado, a forma simplificada é a forma correta, né? Porque 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer condição de temperatura e pressão. Isso é discutido em termos, né? Quando você fala, por exemplo, de emissão de moeda, se fala do quantitative easing. As pessoas que discutem esse problema, eles geralmente embrulham com um papel que torna impossível para o leigo, para o espectador, para o cidadão entender realmente o que está acontecendo. Né? Isso não é uma bomba relógio? Eu não consigo ver soluções diferentes. Ou você vai arrecadar mais, ou você vai gastar menos, ou é uma combinação das duas coisas. Ou então você vai ter uma extensão desse problema ao longo do tempo que tende a dirimir, porque, veja, se você tem queda de taxa de juros, tudo fica mais administrável. O problema é onde as taxas de juros estiveram nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos, combinado com um cenário de expansão monetária, tá certo? E expansão fiscal. Quer dizer, essa tríade, ela machuca muito várias economias do mundo, entre elas as perspectivas dos Estados Unidos. Então, Agora você tem um elemento novo.
Você tem um elemento novo, Roberto, que é o seguinte. Qual que é o padrão das economias emergentes, né? Quando você tem um aumento do estoque geral de incerteza e risco no mundo, as ações de países emergentes, né, caem, tá certo? E eles são forçados a aumentar suas taxas de juros e há uma espécie de fluxo caudaloso de recursos em busca da guarida do tradicional estoque de papéis, ou o plantel de papéis que o Tesouro dos Estados Unidos oferece. Você vai buscar segurança no Tesouro americano. O que é inédito do que vem acontecendo, particularmente depois do dia 2 de abril, né, que é aquele momento em que o presidente Trump faz o anúncio da sua política comercial, entre aspas, justa e recíproca, nos jardins da Casa Branca, é que aumentou o estoque de incerteza e risco no mundo. Um grande emissor desses sinais de incerteza e risco é o próprio governo dos Estados Unidos, e você tem uma versão não apenas que se mostra na depreciação do valor das ações negociadas nos mercados de capitais nos Estados Unidos, mas também uma espécie de ojeriza à compra de títulos da dívida dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, é curioso, né? Passaram a se comportar, passaram a ter um desempenho semelhante ao das economias emergentes. Aliás, eu acho que essa foi uma das luzes amarelas, né, que fez o secretário do Tesouro americano, em determinado momento, bater na porta do chefe dele, né, que é o presidente Trump, e falou assim, olha, nós temos aqui um risco que vai para além da incerteza do ponto de vista comercial. Nós temos aqui um problema grave, né, de menor aceitação dos papéis americanos junto a investidores de diferentes partes do mundo. E é curioso que esse argumento do secretário de Tesouro Scott Bessent foi tão forte, tão impactante sobre a presidência Trump, que o Scott Bessent meio que virou a grande referência das negociações internacionais dos temas comerciais. Por exemplo, quem é que estava recentemente no Reino Unido negociando o acordo entre Washington e Londres? Era o Scott Bessent. Quem era o chefe da negociação americana agora nessa rodada junto com os chineses, que também foi realizada em Londres? Era o Scott Bessent. Então, uma função ali que estava em outras instituições dentro do guarda-chuva de governança dos Estados Unidos foi muito para o Tesouro, justamente por conta desse temor de contaminação, né, do mercado financeiro por parte da política comercial. Agora, mais uma vez, você pode ser secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ou você pode ser o nosso amigo que administra a padaria aqui na esquina, Roberto, gastar menos, arrecadar mais, deixar os impostos num patamar amigável para você gerar muita atividade econômica e por meio de mais atividade econômica com uma alíquota tributária mais baixa você consegue resolver os seus custos de rolagem da máquina. Não tem muito segredo. Isso que você falou é a receita que o Elon Musk prega, que ele repetia no X a toda hora e o que o levou a ter uma espécie de rompimento com o Trump há 2 ou 3 semanas atrás, quando o Trump mandou aquele projeto de lei para o Congresso, a Big Beautiful Bill, né? Que tinha algumas medidas para cumprir promessas do Trump, mas também tinha lá um monte de gastos que enfureceram o Elon Musk. Porque quando você olha para o Estado americano, ele é um Estado que gasta demais, né? Então gasta mais do que arrecada. Tem que emitir dívida, a dívida sempre aumenta. Ele também é um Estado que emite moeda, né? Por várias razões aí, inclusive pela percepção de que em momentos de crise você tem que botar mais dinheiro para movimentar a economia. Emitindo moeda gera inflação. Para combater a inflação, o Banco Central americano tem que aumentar os juros. E aí, mas você tem uma dívida enorme lá. Então, sim, é o Estado dando um tiro no próprio pé. Me parece que a presidência Trump, a cabeça do Trump é sair dessa história. O que eu não consigo, não está claro... Você acha que tem uma estratégia, então? Bem estruturada? Eu acho que tem uma visão na campanha. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte, nesse cenário que a gente está vendo, mexer na balança comercial, a redução de déficit comercial, é uma medida necessária e produtiva para reduzir a dívida pública? Não me parece, pelas características dos Estados Unidos, Roberto, porque vamos supor, né?
E eu me reporto aqui a algo que nós comentávamos anteriormente, né, que os Estados Unidos são o país que tem o maior número de empresas multinacionais do mundo. Tá? Então vamos supor que você tem uma empresa do setor de brinquedos, né, de capital majoritariamente americano, que tem um centro fabril na Índia. Tá? Aliás, é curioso, eu estive recentemente na Índia, né, e eu estava pensando, né, quando eu era criança, Roberto, os brinquedos... Aliás, quando eu e você éramos criança, os brinquedos eram made in Japan. Eram feitos no Japão. Depois os brinquedos ficaram made in Hong Kong. Né? Feitos em Hong Kong. Depois eles ficaram made in Korea, feitos nas Coreias. Mais recentemente, eles ficaram made in China. Eu sou mais velho que você. A minha memória mais antiga era feitos nos Estados Unidos. Feitos nos Estados Unidos. Então, tem uma... Enfim, voltei agora recentemente da Índia, né? A Índia está prestes a se tornar a maior produtora mundial de brinquedos, né? Então, você vai vendo como essas coisas estão mudando. Mas vamos supor que você tem uma empresa de brinquedos de capital majoritariamente americano que tem um centro instalado na Índia, né? E que aquilo que essa empresa faz na Índia é exportado, por exemplo, para países da União Europeia, né? Então, essa atividade, ela é lançada contabilmente como exportações indianas, como importações europeias, tá certo? Agora, se ela for uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos para quem? Para acionistas que estão majoritariamente nos Estados Unidos. Agora, vamos supor que essa empresa, mais uma vez, que é uma subsidiária de capital majoritariamente americano, ela também venda para os Estados Unidos, né? Ela exporte para os Estados Unidos. Então, do ponto de vista contábil, isso vai aparecer como exportações indianas, importações americanas, só que se for uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos nos Estados Unidos e esses recursos vão turbinar novos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, inovação, design, tecnologia. Esse é um pouco do jogo. Agora, vamos supor que os seus objetivos de política comercial não sejam esses, sejam outros. Vamos supor que os objetivos de política comercial sejam: eu entendo necessária aquilo que agora está se chamando de autonomia estratégica, né? Autonomia estratégica em determinados setores. Então, vamos lá. Chips, semicondutores, novos materiais, alguns itens que compõem tecnologia de satélites, né? Química fina, né? Bateria. Então, todo esse ecossistema, né, de baterias para o futuro da mobilidade elétrica. Então, vamos supor que você queira garantir algum tipo de autonomia estratégica. Aí talvez faça um pouco sentido, né, política industrial mais restritiva, ancorada em escudos tarifários do ponto de vista comercial. Mas, em geral, né, vamos supor, você é uma montadora automobilística. Você tem que comprar volante de carro, tá? Não é você que está fazendo. Estava vindo do México, estava vindo do Canadá, ou estava vindo da Tailândia ou da China. De repente, por conta da Covid-19, você ficou sem volante de carro e isso atrasou a tua linha de produção. O que você pode fazer, né? Bom, vou montar a minha própria fábrica de volante de carro, tá certo? Aí você vai ter um custo importantíssimo, né, de CAPEX, você vai ter que fazer um esforço de caixa grande, você tem uma série de outros competidores, provavelmente os outros têm uma competitividade melhor por conta da remuneração da força de trabalho, de capacidade já instalada. Ou então o que você pode fazer? Você comprava de um único fornecedor 8 de cada 10 volantes, agora você poderia comprar, digamos, 3 de cada 10 volantes e você distribui o número de fornecedores, para você diminuir o risco. Outra coisa que você pode fazer, você comprava os volantes com base numa política de estoque de 30 dias. Agora você pode fazer uma de 90 dias, você pode ter mais volantes no estoque para evitar esses choques de oferta. Eu acho que tudo isso faz um pouco mais sentido do que montar a sua própria fábrica, você está entendendo? Que, digamos assim, não funcionou em nenhum lugar do mundo e nós estamos escolados nisso aqui, Roberto. Toda a ideia de teoria da dependência, industrialização por substituição de importações. Claro, reserva de informática. Não funciona. O negócio não funciona. Às vezes até você tem uma certa, um efeito multiplicador de curto prazo, né? Que ninguém se engane, os países do Sudeste Asiático fizeram também industrialização por substituição de importação, mas depois eles viraram a chave, tá certo? É para vender para fora, é tirar subsídios, é deixar as pessoas correrem, as empresas correrem com as próprias pernas. Não é para criar o conceito de indústria nascente. Aí você vai ver uma indústria nascente, a indústria dos anos 40, dos anos 50, ela ainda não conseguiu chegar à adolescência. Isso não está certo. Não, claro. É que
a dinâmica dessa política do Trump, que envolve principalmente a China, né, ela tem aspectos diferentes. Você falou sobre a Índia, mas você tem muitos casos de empresas americanas de alta tecnologia que optaram por montar operações de manufatura na China. Essa decisão tem várias consequências, né? Ela permite à China ter acesso à tecnologia que, de outra forma, ela não teria. E eu não conheço a China profundamente, mas dizem que, por não respeitar a propriedade intelectual, a China aproveita a presença dessas operações de manufatura lá para criar a sua própria, entre aspas, né, tecnologia da China. O outro aspecto, Marcos, é que foi uma coisa muito flagrante, porque quando a pandemia aconteceu, eu estava no governo do Rio de Janeiro. E eu testemunhei quando as primeiras respostas à pandemia vieram. Vamos comprar máscara, é tudo da China. Vamos comprar respirador, é tudo da China. Vamos comprar determinados equipamentos e suprimentos, era tudo da China. Foi a primeira vez que eu tomei consciência, né, desse fenômeno, e eu pensei, caramba, mas da China? E se os chineses resolverem parar de vender isso para a gente? Porque tem um outro aspecto também, que eu considero um aspecto importante, mas eu percebo que muita gente, muitos analistas, muitos observadores não consideram isso importante, que é o fato de que a China é um regime totalitário. É um regime totalitário de sabor comunista, que permite, me corrija se eu estiver errado, um capitalismo controlado, gerenciado, mas é um capitalismo que a qualquer momento você aperta aqui, né, solta aqui. Então, por exemplo, é um Estado que manipula fortemente o câmbio, você não está engajando numa economia de livre mercado, porque do outro lado não tem partner, não tem um parceiro de livre mercado. Mas aí o que os chineses e os europeus e os japoneses vão dizer? Vejam, o orçamento de defesa dos Estados Unidos funciona como o maior programa de política industrial de intervenção de Estado na economia do mundo, né? Porque, afinal de contas, uma parte importante, né, do cerca de $1 trilhão que é orientado para esse fim, 15%, 20% vão para pesquisa, desenvolvimento e inovação de bens que, num determinado momento, são utilizados para fins militares, mas depois rapidamente podem ser convertidos como a internet começou, para né? Fim civil. Aí você vai dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos têm uma prerrogativa, né, tem uma capacidade extraordinária de ser o Banco Central do mundo, né, o que dá benefícios para a rolagem da sua dívida interna, ou mesmo de outros países, o que faz que esses privilégios, né, monetários, mais uma vez, sejam uma característica, entre aspas, do capitalismo de Estado americano. Aí eles vão argumentar também o seguinte: olha, se você vai perceber uma série de indústrias de ponta, existem subsídios e mais subsídios que vêm do governo dos Estados Unidos. Então, essa argumentação da política industrial é uma argumentação complexa. Uma argumentação complexa. Na minha opinião, os chineses intervêm pesadamente na sua economia, né? Agora, eles estão instrumentalizados para dizer que os outros fazem o mesmo. Os europeus estão instrumentalizados para que os outros fazem o mesmo. Se você ler o relatório, né, do ex-chefe de governo da Itália, né, o Mário Draghi, né, também foi presidente do Banco Central Europeu, que é um relatório sobre competitividade da economia europeia. Muito disso tem que ver com não apenas melhoria do ambiente de negócio, mas também inovação, de que o Estado faz parte, quer dizer, você tem essa presença lá. Então, não é uma discussão fácil, uma discussão fácil. Há contra-argumentos bons. Eu acho que há contra-argumentos que, quando você chega na mesa de negociação, eles têm de ser enfrentados. Então, não é que existe um consenso internacional que são apenas os chineses que utilizam essas ferramentas. Essa é uma observação. Mas, só para não perder, antes de você concluir, mas você não acha que a natureza da intervenção chinesa é significativamente diferente das outras a ponto de colocá-los numa categoria especial? Pergunta que eu quero saber mesmo, na tua opinião. Claro. Olha, eu acho que durante muito tempo desse período, Roberto, que começa mais ou menos em 1978 na Deng Xiaoping e vai até a chegada do Xi Jinping
2012 e 2013, ao posto máximo da hierarquia na China, a principal motivação chinesa não era geoestratégica. Eles queriam ficar ricos, né? Você sabe que uma vez eu conversei com um ex-ministro de Indústria e Comércio do Japão, que foi presidente da poderosa JEF, né, a Fundação Econômica do Japão, e ele disse o seguinte: olha, quando a gente perdeu a Segunda Guerra Mundial, a nossa grande motivação era chegar dali a 40, 50 anos com um PIB per capita do tamanho dos Estados Unidos. E eu me lembro das primeiras vezes que eu fui à China, né, 2004, 2005, eu sentia que um pouco a referência deles era aquilo que tinha acontecido com o milagre japonês, né? Quer dizer, os chineses tinham uma grande ambição de chegar a uma renda per capita semelhante àquilo que era a renda per capita do Japão. Aliás, outros países do Sudeste Asiático também tinham essa movimento. A Coreia do Sul, por exemplo, sempre utilizou o milagre japonês como uma referência importante para suas estratégias. Agora, de uns 12 anos para cá, me parece que tanto os Estados Unidos quanto a China são prisioneiros da chamada armadilha de Tucídides, que é uma ferramenta teórica apresentada por um professor da Universidade de Harvard, que conhece muito a China, chamada Graham Allison, né? Então, o que ele compara, né? Ele faz um estudo de uma série de rivalidades históricas, né? Então, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, mas ele vai lá atrás. Por que a ferramenta dele chama armadilha de Tucídides? Porque ele leu a história das guerras do Peloponeso, né? Que são aqueles conflitos que dizimaram o sistema de cidades-estados na Grécia Antiga, e o Tucídides começa o livro dele dizendo o seguinte: olha, foi a ascensão militar de Atenas e o medo que isso instilou nos corações dos espartanos que tornou o conflito inevitável e a guerra que levou ao desmantelamento da cidade-estado na guerra. Ou seja, é como se você tivesse uma potência que está no topo do mundo, que faz tudo para a segunda potência não ascender mais, não subir mais, e você tem uma outra potência que está fazendo de tudo para deslocar aquela que está lá. Então, eu acho que ambos os países estão agora, mais uma vez, presos nessa mentalidade de uma nova Guerra Fria, que tem fatores muito visíveis, por exemplo, no campo tecnológico, né? Agora, ao contrário do que foi a Guerra Fria 1.0, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma conversa que eu tive com aquele Raghuram Rajan, que foi presidente do Banco Central indiano. E ele tinha feito um estudo de qual era o comércio entre os Estados Unidos e a União Soviética ao longo da Primeira Guerra Fria. E ele vai identificar em 1979, né, ou seja, um ano antes da Olimpíada de Moscou, que foi boicotada pelos Estados Unidos, como o ano que teve o maior intercâmbio comercial. E dava, em dinheiro de hoje, alguma coisa como $2 bilhões de comércio por ano. Ora, hoje, mesmo com todas as rusgas entre os Estados Unidos e a China, o comércio no setor de manufatura entre Estados Unidos e China é de quase $800 bilhões. Tá certo? É um comércio muito grande. Agora, eu acho que sim, há uma intenção estratégica dos Estados Unidos de se reindustrializar, voltar a ser um centro importante de manufatura. Eu ouvi recentemente uma formulação interessante que é o seguinte: a Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da manufatura. E o Brasil é a Arábia Saudita dos alimentos, né? Então, eu acho que vários países, em nome de segurança, né, segurança econômica, né, ou geoeconossegurança, que é um termo que eu cunhei, está muito no centro do palco, e eu acho que, às vezes, até mesmo com perda de eficiência, não só os Estados Unidos, mas os europeus, os australianos, os japoneses, vão tomar decisões que estão menos baseadas na lógica de eficiência e custo-benefício e mais do que eles consideram o evitamento, né, dessa exposição estrategicamente arriscada a um país como é o caso da China. Como é que você vê o futuro desse relacionamento Estados Unidos e China, né? De um lado você tem a república mais antiga do mundo, com um sistema de freios e contrapesos, uma economia complexa, como você disse, tem o seu mecanismo de favorecimento, de subsídio, de lobby, mas tem uma opinião pública vibrante, né? Uma troca de líderes, de mandatários, de partidos a cada 4 anos. Do outro lado, você tem uma das culturas mais antigas do mundo, que até pouco tempo era um país muito pobre, né? É muito recente isso, essa transformação da China num país rico, mas
é um país que, de uma forma ou de outra, sempre foi governado por algum tipo de governo autoritário, e agora tem um governo de caráter marxista, né? Tem um líder que está se colocando quase como um novo Mao Tse-tung, né? O Deng Xiaoping já está há bastante tempo no poder e tem dado sinais de que não tem intenção de sair tão cedo. Qual é o futuro desses dois? É guerra? É uma parceria comercial mais? Como é que você enxerga isso? Olha, Roberto, entre 2001 e 2019, o principal destino do investimento direto chinês foi os Estados Unidos. De 2001 a 2019, o principal destino do investimento direto americano foi a China, né? Eu mencionava... Para o mesmo tipo de investimento? Investimento direto não é alocação de portfólio. Né? Se você fala sobre investimentos, digamos assim, mais de natureza financeira, ou seja, não aqueles que vão necessariamente para o chão de fábrica ou para transferir de tecnologia ou para montagem de operações, a caudalosidade China em relação aos Estados Unidos foi muito maior, porque os chineses acabaram estacionando uma parte importante das suas reservas cambiais em títulos do Tesouro norte-americano, embora isso tenha diminuído desde da grande recessão, da queda do Lehman em 2008. Mas ainda assim, o estoque geral de investimentos de parte a parte é muito grande, né? Nós mencionávamos agora há pouco uma corrente comercial só no setor de manufaturas, que é de quase 800 bilhões de dólares. Você tem determinadas áreas em que o fornecimento de um a outro é fundamental, como é o caso dos minerais críticos. Então você tem todos os elementos, quer dizer, você tem vários elementos que nós poderíamos chamar de racionalidade econômica para dizer o seguinte: olha, vai haver uma competição estratégica, pode haver até uma espécie de convivência concorrencial muito acirrada, é possível, né, com base, por exemplo, em molduras que já existiram no passado, que essa competição é buscada, é ser restrita a determinados setores, mas você tem outros espaços de cooperação, por exemplo, política climática, política de oceanos, financiamento de infraestrutura, quer dizer, você tem outras áreas em que pode haver algum tipo de colaboração, mas o fato é que hoje a mentalidade, tanto em Washington quanto em Pequim, Roberto, é muito orientada à busca daquilo que cada parte pode considerar uma vitória num confronto num confronto não, mas numa competição, numa concorrência que cada vez mais se assemelha ou a uma guerra fria ou uma paz quente, né, entre essas duas superpotências. E eu acho que, veja, nós não somos aqui observadores neutros, nós somos brasileiros. Sempre quando a gente faz essas discussões, Roberto, a gente tem que se perguntar em que medida isso pode oferecer uma oportunidade para nós. E, mais uma vez, se você levar em consideração aquilo que foi a história do século XX, levar em consideração que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, juntamente com o Japão, do início do século XX até mais ou menos o início das crises de petróleo dos anos 70. E que, mais especificamente, você tem um período, né, que é 67, 73, que é o período chamado milagre econômico, em que, na média, o PIB brasileiro se expandiu a mais de 10% ao ano. Isso nos dá a noção, ou, digamos assim, o gancho histórico para dizer que o momento que o Brasil mais cresceu nos últimos 60 anos foi no meio de uma Guerra Fria, né? E essa competição me parece que traz oportunidades interessantes para o Brasil. Traz oportunidades interessantes para o Brasil no agro, né? Porque, veja, ao longo do século XX também, quer dizer, foi apenas nos últimos 4 ou 5 anos que o Brasil tomou a liderança, que era dos Estados Unidos, de maior vendedor de alimentos para o país que mais compra alimentos no mundo, que é a China. Certo? É uma coisa razoavelmente recente. Outro assunto. Esses dias fez 20 anos a publicação daquele livro do Thomas Friedman, O Mundo é Plano, né? Roberto, o mundo não é mais plano. O mundo é intensivo em geopolítica. Num mundo plano, você olhava lá em 2005, qual é a taxa de crescimento da China? 10, 11% do ano. Eu sou um investidor internacional, ou sou responsável pelos investimentos industriais da minha empresa, eu vou aumentar a minha alocação para a China. Eu olho para a Rússia, o maior país do mundo, rico em commodities, numa série de itens extraordinariamente importantes, eu aumento a minha alocação para a Rússia. Eu olho para a Europa,
que 20 anos atrás, no seu conjunto, era uma economia maior que a economia dos Estados Unidos e maior que a economia da China. O que eu vou fazer? Vou aumentar a minha exposição à Europa. Eu olho para o continente africano, vejo que os chineses estão chegando. Poxa, que interessante, vou aumentar a minha presença na África. Todos esses pontos de atração, Roberto, de 20 anos atrás, hoje estão piscando com a luz fraca. Os investimentos estrangeiros na China colapsaram nos últimos 3 anos. A Rússia, desde a invasão da Crimeia em 2014, mas mais recentemente, né, desde 24 de fevereiro de 2022, né, com essa nova invasão à Ucrânia, não é mais uma opção. A Europa está em meio aos seus próprios dilemas e muitas das principais economias da região estão flertando com recessão, como é o caso da economia da Alemanha. A África, né? Aliás, você quer ver uma coisa interessante, Roberto? Os principais investidores na África nas 2 últimas décadas são os chineses. Sabe o que eles estão achando do desempenho dos investimentos deles na África? Estão super decepcionados. Super decepcionados. As coisas não estão girando, seja do ponto de vista dos prazos, seja do ponto de vista das recompensas econômicas. A China também tem os seus próprios dilemas e ela não pode ficar apostando só no longuíssimo prazo em tudo que é tabuleiro. Ou seja, em meio a essa conjuntura, quem é que aparece como um grande ator que é provedor de segurança alimentar, provedor de segurança energética, que faz todo sentido do ponto de vista do CAPEX, de uma economia verde, que é um ator muito importante do ponto de vista da exportação de sustentabilidade, é o Brasil. Não é nenhum mérito do governo atual. Zero mérito do governo atual. É uma característica da estrutura, da reorganização das placas tectônicas do mundo. Então imagina se você tiver esse bom vento de cauda que um cenário internacional conflagrado, curiosamente, oferece a um país como o Brasil. E se você tiver uma boa gestão econômica, uma boa gestão política de uma administração que venha durar 4, depois 8, depois 12 anos no Brasil, nós temos uma chance muito grande, Roberto. Por isso que eu sempre, quando vejo essas discussões sobre China, Estados Unidos, nova ordem mundial, o papel da Europa, eu estou sempre querendo ver, qual é o interesse do Brasil? Como é que a gente pode extrair benefícios para o nosso país dessa conjuntura, que é uma conjuntura bastante complexa? Mas se a gente colocar um pouco de tempero político, né, nessa análise que você fez, que do ponto de vista de oportunidade comercial e econômica, eu compreendo perfeitamente, mas aí vem o tempero político, né? A gente tem um governo americano agora que está disposto a reafirmar a soberania, eu imagino que com algum tipo de versão da doutrina Monroe, né? A América é para os americanos. Uma diferença bastante grande do ponto de vista de visão política do papel do Estado, do atual governo brasileiro para o governo americano, né, que inclusive gera ações do Estado brasileiro que os Estados Unidos entendem como afetando a sua própria soberania, olhando para o elemento político. Como é que o Brasil, qual é o dever de casa que o Brasil tem que fazer? E é possível o Brasil não estar alinhado com os Estados Unidos na busca dessas oportunidades comerciais? Roberto, tem muita gente agora dizendo que nós temos um mundo que vai voltar à geometria das esferas de influência, não é isso? E que essas esferas de influência estariam regionalmente determinadas, né? Então, vamos supor, num período recente que você teve esferas de influência, né? Você tinha o polo soviético, aí você abriu o compasso, né, numa dimensão um pouco maior, você abraçava aqueles países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, são os países da Cortina de Ferro. Aí no caso dos Estados Unidos, né, que era outro grande contendor da Guerra Fria, você tinha uma esfera de influência que ia não apenas para a região das Américas, né, numa versão modernizada do que era a doutrina Monroe, como você mencionou, mas também abarcava aquilo que há um tempo nós chamávamos de Europa Ocidental. Quer dizer, era mais ou menos esse o mundo. Eu acho que a ideia de definição de esfera de influências por região, por geografia, eu não tenho tanta certeza que esse será o jogo, né? Por exemplo, uma das arquiteturas importantes que você tem no mundo hoje é o chamado Quad. Estados Unidos, Austrália, Índia e Reino Unido. Perdão, Índia e Japão, tá certo?
Você veja, dessa arquitetura, um país está na Oceania, 2 estão na Ásia e é um país americano. Se você olhar para o nosso continente, né, eu vejo os Estados Unidos muito pouco interessados no Brasil. Aliás, existe um certo paradoxo nesse sentido, né? Os Estados Unidos, como um todo, muito pouco interessados no momento brasileiro. Agora, pela primeira vez, você tem um secretário de Estado, né, nos quase 250 anos de independência dos Estados Unidos, que é de origem latino-americana, então presta especial atenção no Brasil, que é o secretário Marco Rubio. Mas isso não tem se refletido necessariamente até agora em questões econômico-comerciais. O Brasil, do ponto de vista das relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos, é um ator de menor relevância, sobretudo com essa preocupação atual do déficit comercial. Aliás, o Brasil é tão peculiar, Roberto, que o Brasil é um dos poucos países, um dos 8 ou 10, que tem superávit comercial na sua relação com a China, mas consegue ter déficit comercial na sua relação com os Estados Unidos. E para dar uma ideia de como a gente perdeu oportunidades, continua a perder oportunidades com os Estados Unidos, os americanos importam 12% do seu PIB, o que significa que eles compram do mundo a cada ano 3,6 trilhões de dólares. Sabe qual é a fatia do Brasil? Quanto o Brasil vende para os Estados Unidos por ano? 40 bi. Ou seja, a gente representa 1,1% de tudo aquilo que os americanos compram do mundo. Esse teto podia estar muito mais lá em cima, tá? Nossa incompetência. Então, veja, você tem essas características agora. Agora, eu vejo Washington muito mais interessada, né, ou em lugares em que eles têm um grande problema, um grande desafio, Caracas, Havana, né, ou seja, esse tipo de... Tem um desafio importante em Bogotá, na Colômbia, durante essa administração tenebrosa, né, do presidente Petro. E eles têm uma empatia muito grande com aquilo que está acontecendo em Buenos Aires, na Argentina. Tanto que a estratégia do presidente Milei de aproximação com o presidente Trump, aproximação com a Casa Branca, está rendendo à Argentina frutos concretos, baseados nas necessidades da Argentina também. Qual que era o grande problema externo da administração Milei? Era equacionar o passivo soberano, né, a dívida externa argentina. Desde a crise dos abutres, né, de anos atrás, houve um aumento da dívida como um todo, um estoque da dívida argentina como um todo, mas houve uma miniaturização daqueles que detêm dívida argentina. Hoje, um credor super importante é o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um clube de liquidez. Esse clube de liquidez tem um sócio majoritário. Esse sócio majoritário chama-se governo dos Estados Unidos. Então, a depender do entendimento que houve entre Casa Rosada e Casa Branca, presidente Milei, presidente Trump, houve uma transmissão de uma orientação por parte dos americanos à delegação dos Estados Unidos, encabeçada pelo secretário do Tesouro, junto ao Fórum Monetário Internacional, nessa última reunião agora do mês de abril, que não apenas injetou novos recursos na economia argentina, mas também permitiu o alongamento da maturação dos débitos argentinos. O que permitiu aos argentinos, ao presidente Milei, liberalizar a sua política cambial. Inédito. Então é uma série de boas notícias que se faz também em parceria com os Estados Unidos, com o governo, com a atual administração dos Estados Unidos, que é muito boa para aquele país. Em relação ao Brasil, Roberto, sinceramente, eu acho que a nossa boa política é tentar evitar problemas, tentar evitar o máximo de problemas que a gente pode ter e ter uma relação pragmática com o máximo de atores que a gente poderia ter. E eu considero uma pena, né, que as duas maiores economias do nosso continente, as duas maiores democracias do Ocidente, nesse momento estejam tão distantes. Marcos, foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua presença. O Conexão Mota fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de Notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Conexão Mota. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.